E aqui dentro, pessoal, a gente já tem o nosso arquivo Python. Para utilizar, vamos lá, o que que a gente tem que fazer? Vou abrir a documentação. Esse é um pacote novo, basicamente. Eu também não tinha utilizado ele anteriormente. Então é sempre importante, pessoal, o quê? Quando uma ferramenta é nova, vocês não vão ter conteúdo talvez em português, vocês não vão ter dúvidas talvez no Stack Overflow, em algum lugar. É nesse momento que a documentação faz toda a diferença. Então, no momento que vocês adquirirem a capacidade de aprender a ler uma documentação, de entender como as coisas funcionam pelo próprio site, pela própria documentação da ferramenta, é onde vocês vão dar um pulo gigante como profissional, como desenvolvedores, porque as possibilidades se expandem e você não fica refém de outras pessoas gerando conteúdo ou tendo dúvidas. Então, não vou fazer exatamente o que está aqui desse modinho, mas é a base, é o modo com que a gente sabe como alguma coisa funciona. Então eu já sei aqui, ó, que eu tenho que importar o meu Airbyte as AB, né, que é um alias ali que a gente dá, então a gente diminui para não ficar chamando. E aqui, pessoal, basicamente, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso faker. Para isso, deixa eu pensar aqui, a gente vai chamar ele de faker e eu tenho o Copilot aqui, tá? Então quando vocês, verificarem aqui esse cinzinha, é o Copilot, né, a inteligência artificial ali tentando adivinhar o que eu vou escrever. Muitas vezes ela acerta, a maioria das vezes ela erra o que eu quero fazer, mas em muitos momentos o autocomplete dela é legal, ele completa bem, então eu gosto de utilizar no final das contas. Só não dá para confiar no que ele sugere. Por isso que, combinado com um VS Code, com toda os metadados, eu vou dizer assim, que a gente já consegue ter das funções, das classes, como a gente pode ver aqui, ó, eu dei um AB ponto, ele já está sugerindo aqui quais métodos eu posso utilizar. Nesse contexto, eu sei que é o get source, que a gente vai buscar uma fonte. Beleza. Dentro dessa fonte, o que que a gente vai fazer? Existe uma lista lá de fontes que a gente pode conferir. Ah, Matheus, mas onde que eu vejo isso? Dentro desse Kickstart, pessoal, tem vários exemplos. Tem um pouquinho da arquitetura que a gente conversou, mas principalmente tem aqui, ó, toda a listinha já filtrada dos conectores que funcionam com o, o Pyrebyte. Então, eu vou vir aqui, ó, no Faker, fechou? Ele tem toda aqui todos aqueles detalhes que a gente conversou um pouquinho anteriormente. Então, eu vou basicamente fazer a utilização desse pacote. Então, eu vou voltar para cá. Source. E aqui no source, pessoal, é faker, como está sugerindo aqui. E todos os conectores que a gente utiliza, eles têm essa configuração. O que que vai ser a configuração? Nesse exemplo aqui, eu vou passar o volume de registros que eu quero gerar. Quando a gente utilizar o typeform na frente, a gente vai usar uma chave da API, um ID de um formulário, uma data para filtrar. Então, toda a configuração dessa ingestão desses dados vai ficar aqui dentro desse config, fechou? Então, config. Nesse contexto, ele está me sugerindo aqui, por exemplo, o esquema, mas não tem nada a ver com isso. Eu quero, na verdade, informar isso aqui, ó, um count. E o que que é o count? É a quantidade de registros fakes que a gente vai fazer para poder analisar ali e brincar um pouquinho depois. Então aqui acho que está tudo certinho. Show. O que que a gente vai fazer aqui? Uma vez que a gente cria essa fonte, é sempre uma boa prática a gente checar para ver se essa fonte tá funcional, eu vou dizer assim. Para isso, a gente tem um comando aqui dentro, que é o que? O faker. Cadê? Aqui em cima, ó, check. Então, o que que esse check vai fazer? Ele vai conferir se tudo que a gente fez aqui está funcionando, se a minha configuração está correta, se não está faltando algum dado obrigatório, se talvez a instalação até de alguma biblioteca, enfim. Então, vamos fazer essa checagem para ver se a gente configurou corretamente a nossa fonte aqui dentro. Já estou aqui, pessoal, dentro do meu ambiente, né? Então é basicamente chamar python 01 faker.py. Puxar aqui um pouquinho para cima e diminuir só um pouquinho o zoom para a gente ganhar um espacinho de tela. Primeira vez aqui ele demora um pouquinho, às vezes ele tem algumas dependências ali que eles têm que instalar ainda por trás, mas uma vez que ele finalizar, a gente já vai ver que esse check que a gente está fazendo aqui na conexão
foi executada e finalizou tudo certinho. Então beleza, ele já criou aqui um ambiente, ele está fazendo ali a instalação daquelas bibliotecas para gerar esses dados, falsos, e basicamente ele fez a instalação do faker, é isso que ele está dizendo ali na tela, e agora pessoal, ele deu um retorno aqui. Basicamente, o que que esse retorno aqui está dizendo pra gente? Aqui embaixo, pessoal, ó. Opa, ó. Conexão checada com sucesso. Então, opa, eu sei que a minha configuração foi realizada com sucesso e que eu posso agora utilizar essa minha fonte de dados. Fechou. Lá dentro da conexão, tem um conceito que é um termo, vou dizer assim, que eles utilizam, que é importante. Deixa eu buscar aqui para ver se a gente tem nesse conector ou se eu vou ter que buscar lá na frente. Legal. Aqui ele não chega a falar de strings especificamente, mas deixa eu voltar aqui lá para o nosso getting started com o Pyrebyte para a gente conferir uma questão. Aqui mesmo, ó. Então ele tem esse conceito aqui, pessoal, que ele chama de select all strings. O que que é all strings? Dentro de uma fonte, a gente pode ter vários dados de lá que eu posso extrair. O melhor exemplo para mostrar isso, eu acho que é aqui dentro do Typeform, que é aquela ferramenta de formulário que eu comentei um pouquinho antes. Dentro das strings, pessoal, o que que a gente tem? Pode pensar na string como se fosse uma tabela, né? Ou ela fosse uma fonte de dado dentro daquela configuração. Então, dentro do Typeform, aquela ferramenta de formulário, a gente tem ali dentro uma string que vai me trazer dados de formulários, um outro que vai me trazer as respostas, webhooks, workspaces, imagens e os temas. Então esse select all strings, ele vai extrair para a gente, basicamente, todos os dados. E dentro do faker, né, isso significa que ele vai extrair para a gente, vai criar, na verdade, dados de usuários, produtos e compras. Essas vão ser as nossas 3 strings. Mas não se preocupa, a gente vai ver isso aqui também agora na sequência. Então, uma vez que eu tenho já aqui a nossa checagem e que está tudo certinho ali com ela, a gente pode fazer o que a gente chama aqui de select all strings. Ou eu posso escolher só uma também. Para isso eu tenho um outro comando ali dentro, que é o select string, e a gente informa qual string a gente quer. Então, tenho a minha classe já lá inicializada, configurada, a gente fez checagem, viu que a conexão está ok, a gente vai selecionar todas as strings, todas as fontes, e aqui agora a gente vai ter basicamente o nosso resultado, vou dizer assim, ele vai ser gerado através de um comando, que é o quê? A gente precisa chamar ele e basicamente passar esse método aqui, ó, read. Nesse contexto a gente quer ler, certo? E aqui, pessoal, como vai ser o nosso primeiro contato, vai ser um dado fake que a gente vai gerar, eu já vou converter isso para um dataframe pandas para a gente poder dar uma olhadinha nele, certo? Então, dentro desses resultados, na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou salvar isso aqui, a gente vai executar esse cara novamente, a gente vai ver as strings e a gente vai perceber uma diferença ali na nossa direita, ali no nosso diretório. Então, pessoal, rodou. Percebam aqui, ó, que ele informou pra gente que ele completou 3 de 3 strings, então ele fez a ingestão desses dados. E aqui, pessoal, na direita agora, percebam o que? Olha que legal, a gente tem uma pasta aqui, vou dizer assim, local, e lá dentro dessa pasta eu tenho um arquivo chamado default_cache.txtdb. Legal. Lembra que a gente conversou que a gente faz a extração desses dados e eles ficam armazenados localmente em cache? Nesse caso aqui, por padrão, o cache configurado é o DuckDB e esse é o arquivo do DuckDB onde estão salvas as informações. E a gente pode utilizar o próprio Debeaver, por exemplo, que é uma ferramenta bem conhecida para a gente fazer interagir com bancos de dados para consultar essas informações ali dentro depois, e é o que a gente vai fazer aqui na sequência. Só queria mostrar isso aqui. Mas, além desse fato de extrair, salvar num banco localmente, a gente também pode utilizar como um data frame pandas normalmente. Para isso, como que a gente acessa, vou dizer assim, esses dados aqui? A gente tem o nosso resultado ele tem 3 strings ali dentro, que é compras, produtos e usuários. Nesse contexto aqui,
Vamos pegar os users, os nossos usuários. Então eu vou chamar ele aqui, e aqui ele já tem o toPandas e também tem o toSQLTable, né, que é para a gente, criar poder executar SQL aqui dentro. Mas nesse caso vamos focar no pandas, fechou? E uma vez que eu faço isso, eu já tenho o meu data frame pandas, que a gente utiliza no dia a dia ali, sem muitas, novidades aqui nesse contexto. Então eu vou salvar, vou executar aqui novamente, e eu executei aqui um print, né, no nosso head dos nossos customers. O head ali é justamente para a gente trazer só alguns dados e dar uma olhadinha ali no perfil da nossa informação.